Boa noite, sejam bem-vindos. O tema da nossa live hoje é autoestima e depressão em contexto de pandemia. Nosso tema é muito pertinente a esse contexto que estamos vivenciando. Então, nesse contexto de pandemia que estamos vivenciando, meus amados, por que nós escolhemos esse tema? O que é que se verifica? Medo da morte, um quadro geral, não é isso? De medo da morte, isolamento, insegurança, incerteza, futuro, perdas de um modo geral. Afinal, tudo aquilo que essa crise impõe. Diante de todo esse quadro, o que é que acontece, meus amados? Pode se desenvolver transtornos mentais, como também agravar aqueles casos que já existem. Por esse motivo de focarmos hoje sobre o autocuidado. Porque, gente, autocuidado é prevenção em saúde mental, principalmente nesses tempos de pandemia, não é isso? Mas, gente, eu não quero me delongar muito, porque o Antônio tem muita coisa para falar, né? O doutor Antônio hoje tem muita coisa para falar nesse tema. Então, meus amados, eu quero trazer só umas considerações gerais sobre o tema. Diante desse tema que vai ser exposto, os estudos apontam que existe um vínculo muito significativo entre autoestima e depressão. Então, elas estão fortemente correlacionadas. Elas estão fortemente, a depressão e a autoestima estão fortemente correlacionadas. Sabe-se, apesar da origem da depressão ser multifatorial, existem muitos fatores, mas alguns estudos, olha só, apontam que uma baixa autoestima, se ela for mantida por muito tempo, vai certamente levar a pessoa a ser vulnerável à depressão. Na realidade, meus amados, uma baixa autoestima gera uma grande vulnerabilidade no desenvolvimento de diversos transtornos psicológicos, Na realidade, a baixa autoestima ela é um fator de risco. E nesse caso agora, da pandemia, como o Antônio frisa, a pandemia da ansiedade, a pandemia da depressão, então ela realmente é um fator de risco para caso de ansiedade e depressão. Por isso mesmo nós trouxemos esse assunto. Outros estudos apontam ainda que a própria depressão também ela tem certa influência, ela pode moldar a baixa autoestima. Por quê? Porque todas aquelas características de uma mente depressiva, desespero, sentimentos negativos, tristeza profunda, todos esses sintomas, eles de certa maneira vão minar diretamente o quê? A autoestima da pessoa, certo? Amados, como o meu amigo estava falando comigo, o doutor Antônio, ele falou, Vera, eu vou focar mais na autoestima, porque realmente ele vai estar citando pontos importantes sobre essa correlação da autoestima com a depressão. Por isso, fiquem ligados conosco. Mas só antes de passar para o Antônio, afinal de contas, o que é autoestima? Autoestima é o valor que você dá a si mesmo, é o valor que você atribui a si mesmo, certo? Então, uma baixa autoestima, ela consiste em quê? No valor negativo que você atribui a você mesmo de um modo constante. E eu quero, nesse momento, já trazer o nosso convidado, porque para falar ele vai estar focando mais sobre a autoestima, que ela é muito importante realmente para o nosso bem-estar, não só psicológico, mas para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Então, o doutor Antônio, ele é psicólogo clínico, organizacional, ele é filósofo também, doutor em filosofia, e ele é teólogo, e ele atua já há 27 anos nessa área de educação, treinamento, desenvolvimento humano, na área de atendimento clínico individual, inclusive com casais, E você está com toda a liberdade, se você quiser acrescentar mais algo adicional na sua apresentação, esteja à vontade, seja muito bem-vindo. Vera, boa noite. Boa noite. Noite boa,
Boa noite. Eu falo desde Fortaleza, no Ceará, Opa! em meio a essa pandemia que tem nos tirado o sono, tem nos tirado a alegria, né? Tem tirado a estima, né? De muita gente, né? Levado amigos, pessoas próximas, pacientes, clientes que passaram pelo meu consultório, estiveram comigo muitos momentos de suas vidas, também foram levados por essa pandemia, né? Mas também essa pandemia tem inicializado uma outra pandemia. Isso. E eu tenho chamado de pandemia da ansiedade, pandemia da depressão, né? O que aqui se trata de trazer, né, estudos científicos, né, relatos científicos apenas, né, mas trazer também o que vem afetando o coração da humanidade, no coração do ser humano, todos esses contextos, todos esses episódios, todas essas situações, circunstâncias que a humanidade inteira se encontra. Eu quero trazer aqui, então, você começou fazendo uma pergunta, né, sobre o que é a ansiedade. Você sabe que eu escrevi uma vez um conceito, a autoestima, né? Eu escrevi uma vez um conceito sobre autoestima, que é o seguinte: se você que está em casa, que quiser anotar, escrever a seguinte coisa: autoestima de ser entendida a partir percepção, né? A pessoa tem dela mesma. Sim. A partir da percepção que a pessoa tem dela mesma, a partir do olhar que ela tem dela mesma, alinhando ao sentimento de, vamos lá, anota aí que é muito interessante, autoaceitação, apreço. É uma palavra que às vezes a gente escuta pouco, né? Mas é muito importante você ter apreço por você mesmo. Qual é o preço que você se dá? Sua estima, cuidado com a sua vida, para o cuidado com a sua imagem. Você vê como a Vera está sempre muito elegante. Vocês percebem? Ó, toda muito alinhada, né? Cores. Inclusive, hoje ela está de cor verde aí, que é o verde, o azul, o laranja, são cores de cura, né? São cores... eu coloquei um azul petróleo, um azul, assim, para combinar um pouco aí, né? Mas a gente nem combinou as cores, mas são cores que cura, né? Se vocês veem o fundo, minha live aí, tem um azul, tem um verde, né? Tem uma mistura dessas cores, porque a cromatologia fala muito bem disso, né? Como as cores influenciam no processo de cura da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, né? É a maneira como você falou, né? Você tem essa autopercepção, né? E isso inclui muito todo esse contexto, como que você, qual a visão, qual a cosmovisão que você tem do contexto que te rodeia, né? E aí eu acrescento, né? Eu continuo dizendo, autoestima é essa percepção, esse olhar que você tem acerca de você mesmo, alinhando o sentimento de autocuidado, de autoaceitação, de apreço, de autovalorização. Vera, nós estamos num momento em que as pessoas, em que a humanidade precisa se autovalorizar. Com certeza. Né? Qual é o valor que você se dá? Qual é o valor que você se dá? Às vezes se vende muito fácil, né? Um bem espiritual, um bem moral, um bem intelectual, um bem social, um bem relacional. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Isso é muito caro. Sim. Alinhar também suas qualidades, reconhecendo suas competências. O que é competências? Os conhecimentos adquiridos, os conhecimentos experimentados, experienciados, vividos. É autoestima. É também alinhar o seu amor próprio. Eu vi que alguém fez uma live aí com você falando sobre amor próprio. Olha, eu costumo dizer o seguinte, ó, tamanho da sua autoestima
está relacionado com o tamanho do amor que você tem por você mesmo. Por você mesmo. Você mesmo. Sim. O tamanho da sua autoestima está relacionado com o tamanho que você tem de você. E aí eu vou um pouquinho mais. O tamanho da sua autoestima, o tamanho que você valoriza de você mesmo, está alinhado diretamente à sua autoimagem positiva. Com certeza. A sua autoimagem positiva. Então, quando você levantar todos os dias, você tem que olhar para o espelho e dizer assim: Tá linda e espelho maravilhosa. meu, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Tudo bem que possa existir, mas eu preciso dizer para mim: me amo, me quero bem, eu gosto de mim. Por que se tem tanta dificuldade de se dizer isso, hein, para si mesmo? Por que as pessoas têm tanta facilidade de dizer que o outro tá bonito, tá lindo, tá cheiroso? Qual é o seu cheiro? Tem um filme, viu, Vera? O nome do filme é Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. Possivelmente muitos já tenham assistido, os que me seguem, com certeza, os que fazem acompanhamento comigo, muitas vezes eu coloco esse filme. É um filme de liderança, mas é um filme também que traz muitas motivações espirituais, em que elenca muito a inteligência espiritual da pessoa, né? Uma cena muito interessante, quando o treinador está lá conversando, orientando os seus jogadores no campo, que ele diz assim: quando seu coração não está bem, você também não está cheirando bem. Então, quando você está com ódio, com raiva, ressentimento, falta de amor próprio, falta de cultivo da sua estima, e você não está cheirando bem para você mesmo. Comparando com todo mundo. E não tem que fazer esse processo. Eu continuo falando que a autoestima também é a capacidade de se autoacolher. Se autoacolher como você é. Como você se vê, o que você tem, com o que você respira. Nós vimos há pouco tempo atrás aí desespero, né, dos amazonenses por oxigênio, e o que se falava era como o pulmão da humanidade grita socorro, oxigênio, né? Então, com a gente olhar para dentro de nós e também para o nosso redor, as pessoas que convivem conosco, qual é o cheiro que elas sentem de nós? Qual é o cheiro que você exala para seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa? Lembrando o seguinte, Vera, que quando você está fedendo, tem como voltar a ficar cheiroso. Quando você está sujo fisicamente, né, tá suado, você vai lá, toma um banho, lava o cabelo, passa um shampoo, passa um creme, passa um creme de pele, bota um perfume e você se sente cheiroso. E o outro diz assim, a outra diz assim: nossa, que cheiro, hein? Não é bom quando você escuta isso? Sim, com certeza. E se você fizer a experiência de dizer isso para você também? Nossa, que cheiro que eu estou sentindo de mim. Qual é o cheiro que eu sinto de mim? E perguntar para o seu companheiro, para sua companheira: qual é o cheiro que você sente de mim, né? Qual é o cheiro que você gostaria de sentir de mim, né? Às vezes, o cheiro que você tem não é o cheiro que o outro gosta. E se a gente se intercala, ou se a gente conversa nisso, a gente pode se alinhar nos relacionamentos, né? Na comunicação assertiva. Tô falando, velho. Não, olha o que ela está falando. Será que talvez pensamos que se nos valorássemos, seremos egoístas? O próprio é um processo de autovalorização. Eu costumo dizer o seguinte: para você poder experimentar cheiro, sensibilidade do outro positivamente, essa experiência tem que passar por você. Essa experiência tem que passar por você. Então, se a gente, vamos tomar um texto completamente diferente aí, né? Dos textos científicos e tudo. Vamos pegar um texto de Jesus, que ele disse assim: olha, tu vais ao altar oferecer alguma oferenda e percebes que tu não estás cheiroso,
para Uhum. Deus, para você, Certo. volta, reconcilia-te, ou seja, Meu irmão. vai, retoma o seu cheiro com o outro, né? E Uhum. retoma esse cheiro com você, aí sim você vai ofertar ao Deus da vida aquilo que você... Gente, só tomando um texto aí, porque não tem como a gente da teologia, né, deixar essas conexões, né, Vera? São conexões muito importantes. Então, assim, muito bacana quando você consegue, por exemplo, filtrar, grava Uhum. essa palavra, filtrar pensamentos negativos, emoções negativas, emoções, sentimentos negativos. Filtra isso. Há um livro que eu recomendo para muita gente. Eu acho que todos os meus pacientes, clientes já leram esse livro. Chamado, um livro pequenininho, chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura. Qual é a armadura que você, nesse momento, está vestido ou vestida, que não te permite sentir você mesma, você mesmo, como uma pessoa excelente, como uma pessoa ótima. Às vezes eu brinco que já participei de muitos momentos de despedida eterna das pessoas, e eu já ouvi muitas vezes isso, viu, Vera? As pessoas dizendo assim, fulano era tão bom, mas tão bom, morreu. A gente precisa ser ótimo. A gente precisa ser excelente. Agora, deve lembrar também uma coisa. Aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades. Então aí está entrando todo aquele autocuidado que você falou para se ter, né? Então, primeiro filtrar as experiências, os pensamentos, emoções negativas, e agora saber lidar com a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidades. Nós somos seres que somos, em muitos momentos somos vulneráveis e precisamos aprender a lidar com elas. Sim. Né? Precisamos aprender a lidar com elas. A mesma coisa da nossa beleza. Né? Há alguém que escreveu um livro muito bacana chamado A Ditadura da Beleza, né? É o Augusto Cury. Exatamente, né? Esse cara, eu sou fã dele. Eu Então, tenho. outra coisa, o estresse. O estresse no trabalho, o estresse nas relações, o estresse na convivência. O estresse mata. O estresse tira o brilho dos olhos, tira o cheiro do amor, tira o cheiro do perdão. Né? Eu tenho dito em várias palestras, Vera, em algumas empresas que eu tenho dado palestras por aí, eu tenho dito o seguinte, olha, se a gente entendesse que para se relacionar saudavelmente, precisa se tirar o manto do orgulho ferido, Sim. a nossa convivência seria bem mais leve, em qualquer ambiente. Né? Arranque, tire fora, jogue fora o manto do orgulho ferido, o manto do ressentimento. Né? Tem pessoas que pegam um lençol, a máscara, né? Põe uma máscara, né? Põe uma máscara, né? E aí eu não quero ver. Né? Eu não quero ver. E aí você podia pensar agora, qual é a máscara que eu preciso tirar para mim mesmo, para eu me olhar no espelho? Qual é a máscara que eu tenho que tirar para minha esposa, para meu esposo, para meus filhos, para meus amigos, para meus colegas, para meu terapeuta, para minha terapeuta, né? Porque às vezes a pessoa vai para terapia, mas fica com resistência, né? Então até o dia que toma a decisão e diz assim, não, agora foi o dia de arrancar as máscaras. Há uma outra expressão lá do mestre, Vera, que ele diz o seguinte, rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes. Né? E rasgar o coração é dizer, olha, eu sou esse cara, eu sou essa cara, eu sou essa pessoa que preciso de ajuda, que preciso de suporte, que preciso de terapia,
que preciso de acolhida, de aconchego. Não se tornar um mendigo, não se tornar um dependente emocional. Não precisa disso. Mas quando você tira o manto do orgulho, quando você tira o manto do ressentimento, dos sentimentos negativos, dos pensamentos tóxicos, das emoções tóxicas, e aí eu vou dizer outra coisa importante aqui. Seja amigo de suas emoções. Uhum. Seja amigo de suas emoções. Por quê? Porque veja só, no livro, se eu não me engano, Arte da Guerra, né? Há uma estratégia muito interessante que diz assim: se você quer conhecer o seu inimigo, aproxime-se dele. Porque quanto mais você estiver próximo dele, você vai saber o que ele está pensando, quais são as estratégias que ele tem, certo? Uhum. Então, é importante ser amigo das suas emoções, certo? Porque quando você se torna um amigo das suas emoções, você é capaz de gerenciá-las com autodomínio. Não tenha medo de suas emoções. As emoções, elas vêm e vão. Elas vêm e vão. Elas vêm e voltam. Não precisa ter medo das suas emoções. Seja amigo das suas emoções. E conheça-as. Conheça-as. Jung tem uma expressão que ele diz assim: quando tocares em uma alma humana, toque como uma alma humana. Eu trago essa expressão para a terapia, Vera, e digo o seguinte: olha, quando tocares em você, toque como um humano. Às vezes as pessoas são muito carrascas, um palavrão aqui, né? São muito cruéis, são muito intransigentes consigo mesmo. Sim. Seja mais generoso, seja mais coerente, seja mais amigo de você mesmo, da sua história de vida. Não tenha medo de você. Autocompaixão, né, Antônio? Exatamente. Não precisa estar se mutilando. Às vezes as pessoas se mutilam com muita facilidade, né? Aí é importante dizer o seguinte: quando nós dizemos que nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, a filtrar aquilo que é negativo em nós, nós também estamos dizendo que nós precisamos ter um propósito de vida. E o que é um propósito? O que é viver com propósito? É viver com objetividade, é ter metas, é ter alcance, é saber onde você está, é saber onde você quer chegar e saber o que você está fazendo. Com certeza. Então, quando você coordena isso de forma organizada, a sua autoestima flui naturalmente. Com certeza. Flui naturalmente. A questão que muitas pessoas, às vezes, confundem, né? Que a autoestima é porque a pessoa é muito, talvez, vaidosa, ou a pessoa é um pouco egoísta, só pensa em si. Mas como que eu vou dar amor para alguém se eu não me amo? Eu só posso dar o que eu tenho, certo? Verdade, verdade. Há uma música que até é uma oração, né? Conhecida por muita gente, né? Que é amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se pode amar de verdade, né? Há um cantor católico que uma vez compôs essa música, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou: como se faz para amar Jesus? Né? Como se faz para se amar? E aí, na canção, ele diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, perdoar como Jesus perdoou, viver como Jesus viveu, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se será amado. Sim. O mestre ensinou todas essas coisas, né? Augusto Cury tem um livro, O Mestre dos Mestres.
Então, frisa muito esses O pontos. Mestre dos Mestres, né? Mestre dos Mestres. É um livro muito bacana, né? Aliás, ele tem umas inspirações que a gente tem que tirar o chapéu, né? Um cara que realmente tem vivido os últimos anos dele para poder trazer, né, vida nova, com muitos estudos, muitas pesquisas, né, em nível de mundo. É muito bacana, muito bacana. Teve muitas experiências dolorosas, né? Então, aí Sim, top. sim, muitas experiências dolorosas, né? Rejeição. Agora, eu costumo dizer, Vera, Aí, que eles, a jornada do amor é assim mesmo. é, falou, Antônio, ele soube filtrar os eventos negativos, ele soube filtrar as emoções negativas e não se deixar levar. Eu sempre falo, né? O que importa realmente não é aquilo que fizeram para você, né? Um filósofo fala, mas é o que você vai fazer com tudo isso que te aconteceu. Então, é a maneira que você pensa, a maneira que você analisa aquele contexto, a leitura que você faz daquela situação e esse comportamento que você vai emitir e você está criando o seu destino ali, não é isso? Com certeza. E aí, eu queria deixar assim já algumas perguntinhas, né? Sim. Sobre, por exemplo, sinais da autoaceitação. Uhum. Quais os sinais da sua autoaceitação? Porque a autoestima está ligada diretamente à sua autoaceitação. Como você se aceita? Como você se vê? Está ligado à sua autoimagem, né? Então, a primeira pergunta é: será que eu me aceito realmente como eu sou? Tá aí, meninas e É? meninos que estão conosco aí. Você Será se eu me aceito realmente como sou? A segunda pergunta é: eu gosto de quem eu sou? Ou do que eu sou? Eu gosto do que eu sou? Né? Porque às vezes você fica cobrando do outro, da outra pessoa, ou do colega, ou do amigo, né? Que aí entra na questão da autovalidação, né, Vera? Muito a importante. validação. Né? Tem pessoas extremamente carentes de autovalidação. Eu passei por isso, viu? Com Passei certeza. por isso. Né? E uma terceira pergunta que eu deixo é: eu encontro significado e satisfação no que eu faço e no que eu sou? Eu encontro significado e satisfação no que eu faço e no que eu sou? Essas três perguntinhas aí para a gente pensar. Por quê? Porque às vezes a gente comenta, fala muito bem de autoestima ou de estima, e na verdade o que a gente precisa mesmo nessa autoaceitação é livrar-se dessa imagem estática que muitas vezes a gente vai construindo, né, Vera? Com É? certeza. Uma imagem que às vezes é resultado de um trauma, ou de decepções, ou frustrações, né? E aí é importante você compreender, entender que você é uma pessoa única, que você não é igual a ninguém, Com certeza. que você não é igual ao Pedro, à sua marido, ao seu filho, à sua filha. Não queira se comparar a ninguém, nem os dedos das nossas mãos são iguais. Né? Esse é um dos motivos realmente para você não se comparar. É você E aí, saber assim, que você é mais único. uma vez, desculpa, mais uma vez vou citar o Sim. trecho do mestre aí, né? Que ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida E e vida em abundância. Se ele disse todos, eu preciso cuidar disso. sim. Né? Eu preciso cuidar disso. De construir uma vida em abundância. Então, muitas vezes, você é quem você se vê. Sim. Você é quem você se sente. Você é quem você diz que você é. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Eu costumo dizer o seguinte, ó, Vera, que quando você
fala, as palavras faladas, vai uma poesia aí, né? As palavras faladas são levadas pelo tempo. As palavras escritas são eternizadas na mente, no tempo. Sim. Então, assim, quando você quiser dizer algo bonito para você, escreva, bota lá no seu espelho, ou bota na sua agenda, ou bota no seu bloco de notas, ou bota no seu perfil. Vai lá, escreve. Escreve para você agora, né? Quem sou eu e como eu me vejo? Qual é a imagem que eu alimento de mim mesma, de mim mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu brinco, eu atendo casais, né? Às vezes eu brinco, quando você chega em casa, você bota o melhor perfume para sua esposa, para seu esposo? Você bota a melhor lingerie? Você bota o melhor baby doll? Você bota o melhor para estar com quem você ama? Porque às vezes se está nessa pandemia, estourou relacionamentos quebrados, estourados, né? Rompidos. Por que será? Por que será? Né? Então, aqui eu trago a questão da autoestima dentro dos relacionamentos. Cuide bem de quem você diz que ama. Cuide bem de quem você diz que é importante para você. Naturalmente que isso não quer dizer que acontecem momentos ou episódios desconstrutivos ou que não estão de acordo com aquilo que vocês querem, com aquilo que você pensa, com aquilo que você... Mas que isso não seja uma constante. Uma constante. Né? Então, assim, é importante cuidar bem de quem você ama. E outra coisa, não fique esperando que o outro diga. Diga para ele antes. Né? Eu vou até brincar aqui com um texto do Shakespeare, né? Você sabe essa história do Shakespeare, né? Um grande brasileiro, estava dando uma palestra na Universidade de Brasília e para estudantes lá de medicina e tal. E ele era nordestino, né? Mas um intelectual orgânico, na verdade, né? Que a gente costumava chamar. E aí ele, para portuguesar esse grande enciclopedista aí, né? Ele aportuguesou o nome, né? Como dizia Shakespeare, né? Então, brincando com o pessoal. E aí um gaiato lá diz assim, e além de nordestino, nem falar inglês sabe. Né? E aí ele virou para o público e disse, I don't speak English, but I speak. E aí deu o resto da palestra em inglês. Né? Então, assim, você precisa segurar, sustentar, afirmar, confirmar a sua autoestima quando você mais precisar. Você precisa ter isso, né? E aí fica essa aí, eu sei que vai ficar gravada essa live, né? Dessa vez, né? A autoestima é a maior reserva, para a sua poupança do amor próprio. Você quer uma linguagem aí misturado com finanças, com tudo, grava isso. A autoestima é a sua maior reserva para manter o seu amor próprio conectado com você e com as pessoas, com o mundo. Né? Então, eu não sei se eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, vai corrigindo aí, viu, Vera? Aí vai acrescentando, né? Tem 10 minutos, tranquilo. Então, assim, eu queria deixar mais um elemento aí, né? Então, procurar se relacionar bem com a sua pessoa real. Sim, com você mesmo. Com a sua pessoa ideal. Né? Então, uma coisa é o que você é de fato. Outra coisa é o que você idealiza. Sim. Tá? Não viva nas ideologias, não viva nas idealizações. Isso cai muito bem para reflexão, para discussão, para aprofundamento de conteúdos, de critérios, de tudo. Mas é importante você se conectar com o seu eu aqui e agora, todos os dias.
tá? Porque nós vivemos o hoje. A ansiedade virou pandemia porque as pessoas têm dificuldade de viver o hoje. Sim. A depressão virou pandemia porque as pessoas não se desgrudam do passado. Tem dificuldade de se libertar do passado que oprime, que o aprisiona, que distancia do amor, da autoestima, do autocuidado, da validação, da autovalorização. Precisa trabalhar com essas categorias que são importantes, né? E quando você não der conta de fazer sozinho, busque ajuda, pessoal. Sim. Busque ajuda. Nós temos excelentes profissionais hoje trabalhando no formato online. Atenção, porque o online, o atendimento online também é presencial. Por exemplo, aqui nós estamos numa live presencial. Com certeza. Online presencial, né? Nós temos agora o online presencial aqui e nós temos o atendimento presencial físico, né? Eu até vi esses dias uma frase que dizia assim: não fique offline. Não fique offline, entre online, né? Porque assim, se conecte com as pessoas, se aproxime das pessoas, busque ajuda, busque suporte, né? Há uma coisa que eu queria dizer aqui, Vera, se você me permite, que é o seguinte, ó. Aprender a dizer não. Sim, eu falo sempre isso. Isso foi muito libertador quando eu aprendi a dizer não. Foi muito libertador. Aprender a dizer não. Sabe que existe um estudo que por que nós temos tanto medo de dizer não? Você sabe que naquela fase ali da primeira e segunda infância é o período que mais nós recebemos não, né? Então, como é a formação da nossa personalidade naquele momento ali, é a formação da nossa personalidade, é a formação dos nossos comportamentos, então o não vai se tornando algo estarrecedor, algo amedrontador. E aí, muitas vezes, as pessoas... Tem uma metáfora, né, que eu uso. Pare de ser esponjinha. Pare de absorver o que não presta dos outros. Lave a sua esponjinha para poder continuar. Né? É o famoso filtro. Né? Então, não tenha medo de dizer não para você mesma, você mesmo, quando for necessário. Paulo Freire dizia que o não também é educativo. Com certeza. Educa. Então, não tenha medo de dizer não quando esse não é para a sua libertação, é para o exercício da sua liberdade, da sua profissionalização, da sua felicidade conjugal, da sua felicidade matrimonial, da sua felicidade relacional, seja no trabalho, ou na família, ou com os amigos. Não tenha medo de dizer não. E aí há um estudo agora que diz o seguinte: quando você diz um não para algo que lhe aprisiona, você abre muitas janelas para um sim. Né? Você desbloqueia. Então, é importante dizer não. Agora, atenção. Quando você for dizer não para a pessoa que você ama, diga aquele não sincero, mas com respeito, porque você não sabe como está o coração, a mente do outro. Lembra lá de Moisés, que foi convidado a experimentar a chama da sarça ardente, né? E aí ele diz assim, o que ele escuta? Tire a sandália, porque esta terra é sagrada. Cuidado muito, porque o coração do outro é um solo sagrado. A vida do outro é um solo sagrado, né? E aí, de novo, trago o Jung, né? Cuida com isso. E às vezes você derruba a sua autoestima ou numa situação X, proporciona uma caída, uma queda da sua autoestima, exatamente por isso, porque você não cuidou daquilo que é o essencial da sua existência. Né? Então, saber dizer não para você e para
as pessoas que você ama, para as pessoas que você se relaciona, também é educativo para você mesmo. Sim. Também. Estão dizendo aí que nós somos lindos. Obrigado! Isso ajuda na autoestima, que é uma beleza. A Olga falou, não sei se você viu a colocação da Olga, achei interessante. Ela falou que muitas vezes a pessoa tem medo de dizer não, com medo da rejeição do outro. Mas é o que você falou, dê um não inteligente. Eu sempre falo, Jesus, ele dava não. E o não era inteligente. O não com uma resposta inteligente, ou seja, seja assertivo. A gente vai ser grosso, não é isso? Mas saber como falar esse não, como você falou, né, Antônio? Respeitando o outro. Isso é muito importante, o não com respeito. Exatamente. E aí, é muito importante, Vera, assim, alguns obstáculos para a autoaceitação, para o cultivo da autoestima, né? Então, assim, os obstáculos, eles estão exatamente em nós mesmos. Por exemplo, a rejeição do nosso corpo, de alguma parte do nosso corpo, né? A rejeição de uma comunicação da nossa fala, ou do nosso jeito de sorrir, ou do nosso jeito de olhar, né? São obstáculos que interferem diretamente na construção da autoestima, né? Quantas vezes eu tenho encontrado pessoas que têm muita dificuldade com a autoestima por conta do cuidado, por conta que não aceitam a parte do corpo, ou não gosta do cabelo, ou não gosta do rosto, ou não gosta das pernas, ou não gosta, enfim, da barriga, né? Então a gente vai crescendo, também vai crescendo a barriga. Então, cuidado com isso, é muito importante. Não deixe que você não gostar de uma parte do seu corpo é um direito seu. Mas se isso lhe incomoda, cuide, porque isso lhe atrapalha. Sim. Isso lhe atrapalha. Isso pode interferir diretamente na sua autoestima, numa conquista de um resultado, no sucesso de um trabalho, de uma atividade, entendeu? Até num relacionamento amoroso. Até no relacionamento, exatamente. Sim, quantas pessoas, né? Exatamente, exatamente. Relacionamento, ou ter uma relação saudável, porque se envergonha de alguma área do seu corpo, de algum ponto. Ok, então tem muita coisa bonita aí, né? Pare de esconder suas emoções e sentimentos tóxicos. Sim. Primeira coisa. Segundo, comece a acreditar mais em você, no que você é capaz, no que você já construiu, no que você já conquistou. Sim. Terceiro, lembre-se que você precisa ser a sua melhor companhia. Seja a sua melhor companhia. Por quê? Eu às vezes brinco que existe muito ex, né? Muito ex. Né? Agora, a sua companhia não pode ser uma ex-companhia. Tem que ser uma companhia permanente. E se você quer viver permanentemente com a sua companhia, precisa estar bem. Cuide bem da sua companhia. E para cuidar bem da sua companhia, lembre-se daquilo que nós falamos durante a live, né? Exale o melhor cheiro para você mesmo, para você mesma. Busque a sua melhor imagem, né? Busque a sua melhor performance, seja pessoal, seja profissional, seja relacional. Busque a sua melhor performance. É muito importante. Então, libertar-se dos sentimentos tóxicos, vai lhe ajudar a você construir um autorretrato positivo. Né? Se você tivesse oportunidade aí de pegar uma folha de papel, uma caneta, né? E desenhar um autorretrato seu, o que você colocaria? Eu tenho uma ferramenta, Vera, que nós trabalhamos no processo, agora com a jornada terapêutica, tem dado muito certo na vida das pessoas, viu?
que é trabalhar a minha imagem a partir das minhas características positivas pessoais. Muito bacana. Muito Muito bom. bacana mesmo, muito bacana mesmo. Então, identifique isso em você. Quando as pessoas fazem esse processo, elas dizem assim, nossa, quanto tempo, quantos anos eu passei que eu tinha tudo isso e eu não me percebia. Lembra que nós começamos falando de autopercepção? Então, Sim. essa autopercepção, ela vai se dar dentro da construção do seu autorretrato, dentro da construção do edifício da sua autoconfiança. Construa o maior edifício da sua vida, que é o edifício da autoconfiança. Construa o maior edifício para você na humanidade, que é o edifício da autoconfiança. Se você faz isso, você vai estar naturalmente alimentando a sua autoestima. E, Antônio, para finalizar aqui, olha, eu sou muito grata pela presença de cada um, isso, o contato aí do meu amigo. Eu quero deixar uma música aqui para você que está participando dessa live, que vai... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tudo a ver. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho lhe falar do valor que você tem. Conheço essa música, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Não podia terminar diferente, né? Não poderia. Depois de tudo que você nos trouxe, realmente, então, dentro de nós há uma força interior, né? Temos, cada um de nós, como você falou, somos únicos, temos um valor especial para Deus. Por isso, ame-se, né? Invista nesse autocuidado que o Antônio tão bem frisou aqui, que é um fator de prevenção, né? O autocuidado é um fator de prevenção para a saúde mental. Então, invista em você. E você pode falar aquelas 3 perguntas para que a pessoa fique fazendo... O importante é fazer uma autoanálise. Ou você quer finalizar com uma mensagem específica, eu quero deixar você à vontade, Antônio, para finalizar. Eu só quero dizer para você, mantenha, né, o seu corpo e a sua mente sãos. E para isso, o autocuidado é fundamental. As 3 perguntas são, para repetir, será que eu me aceito realmente? A segunda pergunta é, gosto de ser quem eu sou? E a terceira pergunta é, eu encontro significado e satisfação no que eu faço e no que eu sou? E aí eu queria deixar, assim, um abraço, né, Vera? Nesse momento, assim, um abraço bem gostoso, né? Trabalhe a sua respiração. Não sei se ainda temos aí algum minuto ainda. Temos? Tem mais 2 minutinhos. Tá. Uma respiração, né? Se conecte com a sua respiração, se conecte com o seu eu. Saiba que você só tem o aqui e agora para viver. Viva isso com intensidade, né? Diminua, desacelere seus pensamentos, desacelere as suas emoções, desacelere o seu sentimento, viva melhor no aqui e agora. Dê um abraço em você mesmo, em você mesma. Né? E se você convive com alguém mais perto de você, também dê esse abraço, levante, amanheça o dia, faça um elogio ao outro, agradeça ao outro, né? Aqui em casa eu gosto de cozinhar, né? Então meus filhos, minha esposa adora a comida que eu faço, né? Então, então faça o que você sabe de melhor para oferecer às pessoas que você ama, porque isso é muito importante. E viva cada momento como sendo único, porque nós somos seres
existenciais e transcendentais. Mas a nossa transcendência começa na nossa existência. E se nós não cultivamos a nossa existência de forma organizada, nós não experimentaremos uma transcendência que nos possa levar à felicidade. Então, abasteça-se do autocuidado, do autogerenciamento emocional. Seja amigo das suas emoções, dos seus sentimentos e viva cada dia como sendo o melhor dia da sua vida. Beleza? Seja a sua melhor versão, todos os dias. Começa daqui agora. Grata pela participação de todos. Um beijo no coração. Antônio, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado aí, unindo, né? Sul e Nordeste, né? Curitiba e Fortaleza. Olha que beleza. Um prazer recebê-lo. Eu gosto muito da maneira que você expõe, que você explica. Um abraço a todos. Seja realmente a sua melhor versão. Invista em você mesmo. Cultive essa autoestima. Evite cair nessa desvalorização pessoal. E lembre-se que uma boa autoestima é importante não só para o nosso bem-estar psicológico, mas para a nossa saúde como um todo, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e certamente o seu relacionamento com você mesmo e com o outro é muito evidente e será muito satisfatório. Beijo no coração. Show! Beijo para todo mundo aí, fica com Deus.